Olá, seja bem-vindo. Que alegria te receber aqui no canal Belo e Santo, o seu canal católico, o canal da sua família. Que bom que você está aí. É a minha gratidão. Nós estamos aqui hoje para um episódio extremamente interessante. Nós vamos falar de muita espiritualidade, de muita profundidade. Hoje a igreja celebra Nossa Senhora Rainha, porque Nossa Senhora é a nossa rainha. Do meu lar, ela é rainha, do meu coração, da minha família, rainha do céu, da terra. Ela é também rainha do seu coração, da sua família, do seu lar. Então, se não, entregue o seu coração nas mãos dessa mãe e ela cuidará de ti. E nós estamos aqui com um tema que é a maternidade espiritual de Maria e nossas feridas emocionais. Maternidade espiritual de Maria e nossas feridas emocionais. Mas o que será que tem uma coisa a ver com a outra? E nós estamos aqui com um convidado que vai nos esclarecer sobre essa realidade, sobre esse tema tão profundo e interessante. O Tadeu Roxander, o Tadeu que veio lá de Brasília para nos conceder aqui esse bate-papo, essa entrevista. Ele que é um missionário de muita experiência, da renovação carismática católica, pregador, ele vai se revelar aqui, ele vai se apresentar. Tadeu, muito bem-vindo, é uma honra receber você aqui no canal Belo e Santo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, principalmente para falar desse tema tão profundo. Seja bem-vindo, você pode cumprimentar a nossa audiência e se apresentar. Agradeço a Deus, agradeço a Nossa Senhora, agradeço a Cleusa por essa iniciativa, pelo convite, agradeço a Kiliane que está operando conosco aqui. A oportunidade está nessa casa, sede da Renovação, onde há quase 40 anos eu já circulo fazendo encontros de oração, de formação. Goiânia, durante mais de 2 décadas, formou os pregadores do Brasil inteiro e eu tive o privilégio de estar aqui nesses grandes momentos. Então, é uma oportunidade ímpar de falar de Nossa Senhora, de quem eu sou servo já há muitos anos e tenho muitas boas histórias dela para contar. Então, seja bem-vindo na sua casa. Obrigado. Essa casa é também sua, é nossa. Verdade. Que maravilha. Mas quem é o Tadeu? De onde o Tadeu veio? Fala um pouquinho de você aí para a nossa audiência. O Tadeu Roxander tem 62 anos de idade, próximo a fazer 63. Começou na Renovação em Brasília aos 18 anos, tem 45 anos de estrada, de vida missionária. É funcionário público aposentado, mas também é professor, que tem pelo menos umas 35 profissões exercidas já. E aquela que mais o encanta, que mais o anima e o alegra é a vida missionária. Então eu percorro o Brasil inteiro rezando, sobretudo para casais os quais não podem ter filhos. Então essa intimidade com Nossa Senhora, desde a minha história nascente com Nossa Senhora Aparecida, me fez entender que havia um propósito na minha vida, de rezar por aquelas mães que não podiam ter filhos, aquelas que perdiam, e aquelas que têm gravidez de risco, mas também por aquelas mães que, por qualquer motivo na sua vida, foram levadas a um aborto, seja ele intencional ou não. Isso começa logo no meu nascimento. Minha mãe era separada, conheceu meu pai já tendo um filho do primeiro casamento, e ela morava em Belo Horizonte, trabalhava no Rio de Janeiro, numa multinacional alemã, e ela vivia na estrada. O casamento dela acabou por isso. Conhecendo meu pai, literalmente nessas viagens, ela se envolveu com ele e engravidou. Só que se ela desse continuidade à gravidez, ela poderia perder o emprego, que era o seu sustento. Minha mãe era, assim, de um ineditismo enorme, porque nos anos 60, uma mulher negra, trabalhando numa empresa alemã no Rio de Janeiro, morando em Belo Horizonte,
casada num primeiro casamento com um descendente de italiano, então tinha um filho muito bonito, muito claro, com os traços finos. E, de repente, ela conhece meu pai. Meu pai gostava de cachaça, de bebida, de farra, de caminhão, de viola. E aí, quando ela se viu grávida dele, me gerando, percebeu que ele era casado. Então, a atitude dela de primeira mão foi abortar para que ela pudesse manter o emprego. E quando ela resolveu consultar um médico para fazer o aborto, a gravidez já bem adiantada, ele falou para ela que ela poderia também perder a sua própria vida. Então, ela reuniu com a família, parte da minha família materna, descendente também de italianos, e arranjaram um casal muito rico de Roma, produtores de navios, que vieram para entregar uma embarcação no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, me levariam para Roma para eu ser adotado. E naquela ocasião não tinha uma legislação muito pertinente, né? Muito assim consistente. Era menino para um lado, dinheiro para o outro. Ficou tudo acertado. A única condição que a mamãe colocou é que eu pelo menos fosse batizado, e ela me consagrou São Judas Tadeu, haja vista que eu era muito frágil. Eu nasci de 7 meses, por conta também da rejeição sofrida no ventre, e a única condição que ela botou: vocês passam no bairro da Graça, em Belo Horizonte, batizam o menino, pode levar para o Rio de Janeiro, de trem, depois de avião ou navio para Roma, está tudo certo. Ela ganharia um bom dinheiro. E na noite que antecedeu a minha entrega, a mamãe me relatou que eu chorava muito, não mamava, não queria colo, não queria peito, ficava agoniado no colo dela, até que a enfermeira-chefe entrou no quarto e falou com ela: Dona Ruth, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu vou dizer para a senhora, não dê essa criança, porque esse menino é que vai sustentar e cuidar da senhora na sua velhice. A senhora sempre quis ter um filho que vivesse na igreja, vai ser esse aí. Não é o outro que a senhora tem, aquele menino bonito, lourinho de 3 anos, não, vai ser esse aí. A senhora vai sofrer muito se ficar com ele, mas fica com ele, porque Nossa Senhora vai cuidar dele para você. Aí a mamãe disse que nesse momento eu dormi, apaguei. Nem quis mais mamar, mas também dormi. E amanhecendo o dia chegou a comitiva, né? Os italianos, a família da mamãe que ia levá-la para casa, a diretora da Santa Casa, que era italiana e servia de tradutora, estava tudo certo. E a mamãe falou: não vou mais entregar o menino. E aí houve um rebuliço no hospital, a diretora chamou ela num canto e perguntou: por que a senhora não vai mais entregar o menino? Já estava tudo certo. Eles vão batizar o menino, não é isso que a senhora queria? Não, não é isso, não, é porque eu pensei bem, a enfermeira-chefe passou aqui e falou comigo. Que enfermeira-chefe? Ela sempre passava, nunca entrava, via ela só percorrendo os boxes de enfermaria. Mas essa noite ela falou comigo que eu não deveria dar a criança, porque a criança vai cuidar de mim na velhice e Nossa Senhora vai ajudar. E é ele quem vai viver na igreja. E aí a diretora indagou ela mais uma vez: mas quem é essa enfermeira? Porque a senhora já tinha, ela não podia fazer isso, é falta de ética. E a mamãe me disse: olha, eu só sei que o nome dela é Maria Aparecida, ela é bem pretinha, tem uma voz muito suave. Isso tem 62 anos, nunca encontraram essa enfermeira naquele hospital. Minha mãe me relatou isso em 82, na minha crisma em Brasília, eu estava com 1 ano de caminhada na renovação. Mamãe me contou essa história, eu falei: mãe, se for verdade mesmo, tem que haver um propósito. Eu vou rezar diuturnamente na renovação, para que Nossa Senhora me revele isso, para que eu possa entender qual é o propósito dela na minha vida, no tocante à sua maternidade espiritual para comigo, porque ela evitou, pelo menos, a minha adoção. Olha lá se não evitou também o meu aborto. E o tempo passou, comecei a caminhar na vida missionária, na renovação, na Canção Nova, em várias comunidades e pastorais, pregando e rodando o Brasil, até que em setembro de 2006, eu fui pregar em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E lá pregando, conduzindo oração de cura e libertação, no intervalo do almoço, a vigilante do santuário me abordou, chorando, dizendo: o senhor está indo embora? Eu falei: não, eu vou almoçar, mas eu volto para a parte da tarde. Por quê? O senhor precisa rezar por mim. E ela chorava convulsivamente. Eu percebi que ela estava grávida, uma moça loira, de olhos claros, alta, uma barriga bem acentuada, eu diria uns 5, 6 meses de gravidez. Ela falou: olha, essa noite passada, eu ia viajar para uma outra cidade para fazer o meu aborto, porque eu não posso ter esse filho. Eu já sou separada, tenho outras crianças, e se eu manter essa gravidez, eu perco o meu emprego. Eu paguei a metade do aborto, seria numa cidade próxima, eu ia de carro. Ontem eu arrumava minha mala em casa, de repente deu um clarão no meu quarto, eu fui fechar a janela, uma luz muito forte, e eu caí na cama desfalecida, não tive medo, mas eu não conseguia me mover.
E eu percebi claramente entrar Nossa Senhora Aparecida, num tamanho normal. Ela tirou o manto, botou no meu ventre e falou: você não vai abortar essa criança. Porque amanhã vai pregar no santuário, no dia do seu plantão, um filho meu que eu não deixei ser nem abortado e nem doado. E a vida desse rapaz é a vida do seu filho, porque é esse menino que vai cuidar de você na velhice, é ele quem vai viver na igreja, como você sempre quis. Não serão os outros 3. Então, quando eu vi o senhor pregar aqui, eu tenho certeza que é o senhor. Eu falei, eu também tenho, porque você me dá uma resposta que eu espero há 43 anos, sobre o desígnio de Nossa Senhora para comigo. E aí eu contei a minha história para ela e nós rezamos por ela. Saí de lá, 2006, de Bom Jesus da Lapa, com a certeza de que Deus iria me usar, e muito, no bom propósito de rezar por crianças que poderiam correr o risco de ser abortadas, por mulheres que não podiam engravidar e por aquelas que perdiam, assim, exageradamente, os seus bebês. Passou um tempo, Jesus começou a me cobrar que começasse a escrever sobre isso e organizasse esse grupo de oração específico sobre questões maternais. Eu já tinha muitos casos de rezar por pessoas que não podiam ter filhos e não sabia que estava aí o eixo desse propósito. E, de repente, em 2011, no Dia das Mães, eu tive um acidente, quebrei a perna e fui obrigado a ficar 8 meses de perna para cima. E à noite, quando eu cheguei, depois de operado, eu ouvi Jesus falar: agora você tem tempo de começar a escrever sobre o ventre santo de Maria, que vai ser o nome do grupo que você vai fundar, para que você possa rezar pelas minhas crianças que iam ser abortadas, por aquelas mães que fizeram aborto, consciente ou não, e também por aqueles casais que não podem ter filhos. Aí eu repliquei para Jesus, falei: Senhor, então vamos fazer o seguinte, só me dá um notebook, porque não tem como eu sair com essa perna cheia de ferro, com várias cicatrizes e muitos ferros na perna, de madrugada, ir lá no quarto dos meninos mexer em computador. Aí dormi. No dia seguinte chegou uma comadre minha, que estava grávida, que eu tinha rezado, profetizado a filha dela, e ela, muito constrangida, falou: compadre, essa noite Deus me incomodou. Com o quê, comadre? É que lá no meu trabalho novo, eles me deram um novo notebook. Eu tinha acabado de comprar o meu tem 3 meses, mas Jesus me falou que eu tenho que te dar esse notebook, às 3 da manhã. Eu falei: me dê, porque nós tivemos uma conversa séria essa noite e eu tenho que começar a escrever sobre o ventre santo. Isso em 2011. 2013, eu fui pregar no encontro de jovens. Uma coordenadora do encontro me abordou. Eu queria que você rezasse por mim no final do encontro. Falei: olha, se der, porque eu estou muito cansado da semana de Pentecostes que a gente realiza em Brasília, mas vamos ver. Aí teve uma adoração. Na adoração, Jesus me usou para falar que estava curando uma mulher estéril. Quando eu saí da adoração, ela estava chorando na porta da capela. Falei: então é você? Ela falou: sou. É isso que eu quero pedir. Eu falei: bom, isso é matéria minha, eu vou ter que te atender. Seu marido está aí? Tá, chama ele. Fomos para uma sala rezar. A hora que os dois chegaram, eu falei para ela: eu vou rezar por você porque é o meu ministério, mas também porque eu vi você entrar nessa sala com 8 crianças. Ela começou a chorar porque ela tinha perdido 8 bebês e eu não conhecia a história dela. E aí eu entendi que ela era, digamos, a minha Eliséia, né? Fazendo alusão a Elias e Eliseu, aquela em quem eu deveria jogar capa, para organizar o grupo chamado Ventre Santo. Rezei por ela, profetizei na vida dela, disse para ela: você vai engravidar logo, reúna suas amigas que não podem engravidar, começa a pedir o Ventre Santo de Nossa Senhora emprestado. E depois você me liga para que eu possa, junto com você, organizar o grupo de uma forma sistemática. A gente tem um local, uma agenda, enfim. 6 meses depois, por coincidência, eu estava aqui em Goiânia pregando, e ela me ligou dizendo: estou grávida de gêmeos. Segurei a gravidez, estou perto de ganhar. Falei: então vamos começar o grupo. Começamos em fevereiro de 2014. Esse grupo se espalhou pelo Brasil. Hoje são mais de 15. Eu já fui parar na Europa. Esse grupo já rodou os Estados Unidos, já rodou aqui na América do Sul. Tem testemunho de crianças espalhadas pelo mundo, em que Nossa Senhora empresta o ventre santo escolhido dela para aquelas mulheres que não podem ter filho, independente da idade, de diagnóstico, de endometriose, adenomiose, ovário policístico, baixa reserva ovariana, trombofilia, homens com azospermia, varicocele, mulheres de até
52 anos, eu vi ter filhos normais. Já tive situações de atender grávidas de gêmeos univitelinos, mesma idade gestacional, uma das crianças sem as duas pernas e sem os dois braços, 80% menor do que o irmão, 8 meses de gravidez, e a gente pedia emprestado o ventre de Nossa Senhora para assumir aquela gestação em fase final e ela conceber a graça de interceder e Deus colocar braço e perna no menino na hora do parto. Então, são situações assim extremamente fortes da intervenção dela, inclusive no meio evangélico, porque hoje eu sou procurado, como Nicodemos procurou Jesus na calada da noite, eu sou procurado por mães evangélicas, pastoras até, para pedir emprestado o mesmo ventre de Nossa Senhora para elas gerarem os seus filhos, e essas crianças estão chegando. Só que no decurso dessa experiência, nós percebemos que o ventre de Nossa Senhora é tão eficaz para gerar como para regenerar. Ou seja, pessoas adultas que já são pais, que já são avós até, mas que quando estavam sendo gestados tiveram feridas afetivas intrauterinas, feridas ocultas, e que não sabe a dimensão disso, a raiz disso. Então nós estamos rezando por várias pessoas no Brasil e no mundo, pedindo que Nossa Senhora gere de novo, independente da mãe biológica estar viva ou não. E ela tem permitido, porque o Espírito Santo pode voltar no relógio do tempo. O Senhor é Senhor do tempo, Deus não é ontem, hoje ou amanhã, Ele é sempre agora. E essas pessoas estão sendo curadas. Por exemplo, aquelas situações em que o pai rejeitou a menina, não quis assumir a filha que ele gerou. Essa menina cresce com uma ferida afetiva em relação ao homem, ao masculino. E ela tem dificuldade para casar, ela tem dificuldade para gerar, porque se ela engravida, ela produz um homem na figura do marido. E o organismo dela, por defesa, cria obstáculos para ela não gestar. Da mesma forma, o menino que foi rejeitado pela mãe, se ele engravida a esposa, a namorada, a companheira, ele produz uma mãe, e o organismo dele, para evitar que ele passe por uma ferida tal qual aquela na qual ele foi gerado, não deixa ele gerar, cria uma varicocele, que cria uma zoospermia. Então nós estamos percebendo o gigantismo da interferência do santo ventre de Nossa Senhora para a cura de feridas ocultas, intrauterinas. São coisas maravilhosas que eu tenho testemunhado ao longo desses 45 anos de caminhada. Que belo, Tadeu. Eu estou maravilhada com esse dom, com esse carisma que o Senhor te concedeu, né? Que eu creio assim que você deve ter ajudado já muitas e muitas mulheres, famílias, né? Casais. Sim, bastante. Assim, você está vendo aí você está percebendo a profundidade aqui do nosso episódio. Convide aí mais pessoas para estar aí nos assistindo ao vivo. Vá compartilhando aí esse link aí desse episódio, se ele está fazendo sentido para você. Isso é só o começo. São muitas histórias. O conteúdo aqui é profundo. Obrigada, Tadeu. Olha, meu coração está cheio de alegria, porque eu já estou sentindo aqui uma grande presença mesmo da nossa mãezinha, desse dia tão especial, né, que a igreja celebra ela como rainha. É verdade. E você vem com esse tema aqui para nós, tão maravilhoso, já relatando aí tantos testemunhos profundos, milagres. Verdade. Então, maravilha aqui hoje, maravilha. Só louvando a Deus por essa presença desse irmão. Tadeu, para começarmos, né? Você já falou tanto aí, você já deu algum significado para essa minha pergunta, que é: o que significa dizer que Maria é a nossa mãe espiritual? É interessante esse questionamento, porque todos os projetos de Deus visando salvar a humanidade, ele os instala numa família. Ele insiste com Adão e Eva, ele insiste com Abraão e Sara, grandes personagens bíblicos que Deus intervém, inclusive no próprio casamento, né? A gente vê a história de Jacó e Raquel, a gente vê a história de Isaac e Rebeca, e a gente vai chegar naturalmente nas histórias mais próximas de Nossa Senhora, como de Zacarias e Isabel, por conseguinte, Maria e José. Então, há uma insistência, uma persistência de Deus
de nos plantar no seio de uma família. Deus poderia vir nos visitar de qualquer forma. Lá o escritor sagrado vai dizer em Isaías 7 que Deus estava como quê? Com a paciência esgotada com a humanidade. Mas ele resolveu tirar uma carta da manga, fazer algo inimaginável, impensável, inatingível para a visão intelectual da época. Uma mulher gerar um filho sem o recurso da mão humana. E esse seria Deus conosco, Emmanuel, a forma de Deus entrar no nosso meio. Os nossos irmãos evangélicos vão dizer, e até com justa razão teológica, que Nossa Senhora não é a porta que nos leva até Deus. É verdade, Jesus se apresenta como tal em João, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No entanto, quando você olha sobre outro prisma, ela é a porta a partir da qual Deus chegou até nós. Então, se ela é a porta, e ela é, a partir da qual Deus chegou até nós, ele poderia, repito, escolher qualquer outro formato porque ele é Deus. Mas ele quis vir através do ventre de uma mulher. Eu não posso, de forma alguma, imaginar que essa é uma mulher qualquer. Eu não posso medi-la com a métrica humana. É muito pequena a nossa métrica. O próprio escritor sagrado, repito, disse, Emmanuel, Deus conosco. Ele veio até nós através de um ventre. É por isso que o inimigo odeia o ventre materno. Não é por menos que o câncer que mais atinge as mulheres é no útero e no seio, para não gerar, para não amamentar. Não é por menos que há, e hoje, inclusive, nos tempos que nós vivemos, trazendo à luz aí Apocalipse 12 e 13, ó terra, cuidado, porque o inimigo desceu sobre vós um ódio enorme. Ódio de quem? Ódio da figura da mulher, ódio do ventre, ódio da maternidade e da família. O Brasil, por exemplo, tem avançado muito, eu sou da área penal, tem avançado muito em legislações cada vez mais rigorosas para atingir o feminicídio. E quanto mais gravosa é a lei, mais acontece, porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele quer atingir, sobretudo, aquela que detém o ventre, porque ele odeia o ventre. Então, Nossa Senhora é a porta a partir da qual Deus chegou até nós. Essa porta está sempre aberta. Tudo na igreja começa a partir da oração de um terço. Tudo na igreja começa protagonizado por ela e pelo Espírito Santo. Ela é a mais empoderada das mulheres, para usar um termo bem atual. Por quê? Porque ela tem a tríplice coroa da graça. Ela é filha de Deus, ela é mãe de Deus e ela é esposa de Deus. No sentido de que o Espírito Santo, que é Deus, que é quem, segundo Lucas, vai dizer no capítulo 1, o anjo disse para ela perguntando, como que isso vai acontecer? Como que eu vou germinar o Filho de Deus? O Espírito do Altíssimo te envolverá. Então, o germe que penetra no ventre santo de Maria é o Espírito Santo. Então, ela é também esposa de Deus. Como que eu vou desprezar essa mulher como sendo a detentora da maior expressão de maternidade espiritual para toda a humanidade? O útero de Deus está no ventre de Maria. Inclusive, recentemente, o Senhor me chamou sobre esse nome, né? Útero de Deus. É o ventre dela. Então, ele serve para toda a humanidade. A gente tem testemunho de pessoas de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer continente, de qualquer nação, cultura, povo, enfim, credo, em que Nossa Senhora intervém. E olha o guarda-roupa rico que ela tem, né? A mesma mulher travestida de Lourdes, travestida de Aparecida, de Guadalupe, de Fátima, de Rainha da Paz, né? Para que, através da sua indumentária, ela possa ser acolhida, entendida e amada pelos povos onde ela se manifesta. Isso é coisa de mãe, que se veste como igual aos filhos aos quais ela se apresenta. Então, se a gente for falar dos porquês, das qualidades, dos adjetivos de Maria para qualificá-la como a detentora da maternidade divina, eu diria que um ano é pouco. Um ano é pouco. Não é por menos que ela tem 2.200 títulos
Não é? Não é por menos que ela está presente em tudo que é pontapé inicial de uma iniciativa apostólica, pastoral, evangelizadora na nossa igreja. Né? Casa que tem mãe tem ordem. Isso é muito verdadeiro para nós. Né? A gente vê em casa, por exemplo, quando morre o pai, a mãe aglutina todos debaixo das asas. Morre a mãe, tudo se espalha. A nossa casa, entendamos, Igreja Católica Apostólica Romana tem mãe. Por isso que ela tem ordem, por isso que ela tem unidade, por isso que o mundo para, literalmente, para ver quem vai ser escolhido como substituto do filho dela, assentado na cadeira de Pedro. Por isso, porque a nossa casa tem mãe. É simples assim. Então ela é essa maternidade espiritual da humanidade. Belo. Lindo, né? Todo esse esclarecimento que você nos traz aqui a respeito dessa mãe tão maravilhosa, né? Que está aqui representada nessa estátua de Nossa Senhora de Fátima, 100 anos, né? Sim. E assim, é muito lindo isso que você falou, que onde ela se apresenta como parte daquele povo. Sim. Né, com uma identidade, Verdade. com uma imagem, né, Verdade. com as roupas daquele povo, ou seja, dizendo, eu sou uma com vocês. Exatamente. Né? Eu sou a mãe de todos os povos. É verdade. Maravilhoso isso. Tadeu, e assim, nós trazemos, né, nós carregamos feridas na nossa história de vida. Você até falou aqui um pouco inicialmente sobre isso. E como que essa maternidade espiritual de Nossa Senhora poderia assim, nos ajudar a preencher essas lacunas e a curar essas feridas? Eu precisei pregar sobre feridas ocultas. A Canção Nova trouxe no Brasil, por 5 encontros, o Dr. Felipe Madi, da França, médico psiquiatra, fundador da comunidade Beatitudes, casado, diácono permanente, trabalhando com casais. E o Monsenhor Jonas autorizou a única pessoa fora da Canção Nova para participar desses encontros, que eram exclusivos para formadores da comunidade. Porque ele sempre me deu demandas para atender os seus consagrados de vida e aliança. E eu fui, fiquei muito feliz com a tradução na época do Ricardo Sá, quando Felipe Madi disse em bom francês, estou indo embora para a França, mas feliz, porque você, Tadeu, tem os dons que eu tenho de tratar de feridas ocultas, as feridas intrauterinas. E um dia a Canção Nova vai precisar disso. Isso era novembro de 2006, São Paulo, no Ibirapuera. Aliás, lá na Vila Mariana. Passado um tempo, 15 anos depois, o padre Roger, que hoje dirige a missão em Brasília, me ligou em 2021, dizendo, nós entendemos aqui em oração, precisamos fazer 4 blocos de oração sobre cura das feridas intrauterinas. Falei, padre, eu esperava 15 anos esse convite, eu vou. Mas aí eu fui rezar e pedi ao Senhor uma linguagem clara, objetiva, que em sede de televisão, transmitida ao vivo no YouTube, eu pudesse ser muito esclarecedor. E o Senhor Jesus, com quem, graças a Deus, há quase 50 anos eu tenho intimidade ímpar, ele falou assim, fala de acidente aéreo. Eu falei, Jesus, não é hora de brincar, está tarde, eu preciso dormir. Eu não vou ter tempo. O que tem a ver a ter acidente aéreo? Ele falou, o que se procura no acidente aéreo? A caixa preta. Por quê? Por causa das manobras feitas no avião, que pode ter levado à queda, a conversa de cabine, piloto com piloto, a estrutura do aparelho e o elemento invisível, que é o vento, uma nuvem pesada, enfim. Falei, tá bom, eu anotei tudo isso. Mas aí, agora eu quero que o senhor desenhe para mim o que isso tem a ver com o ventre materno. Foi a hora que ele começou a falar. Quem é que faz as manobras? É a mãe. Ela é a comandante dessa aeronave chamada gestação. Porque uma simples cinta que a grávida coloca, com receio de uma tia fofoqueira que pode fazer um comentário pejorativo, ela já está rejeitando a criança. A criança não sabe do que está acontecendo no externo. Ela sabe que a mãe está contraindo o ventre. Se ela tentar abortar, se ela pensar em abortar, a criança já está sendo atingida e se sentindo não querida, não desejada, não acolhida. Isso vai reverberar psicológica, emocional, afetiva, sexualmente falando depois. O diálogo de cabine, no caso de acidente aéreo,
entre o piloto e o copiloto. Já que na gestação a mãe é a comandante, ela é a pilota, então o copiloto é o pai. Quando a menina fala para o namorado, ou a esposa fala para o marido, bem, eu estou grávida. E ele pergunta, você tem certeza que é meu? Ou ele fala, ué, mas e eu com isso? Você disse que não estava fértil? Quando ele demonstra que não acolheu, ele planta uma facada no coração da mãe que vai atingir a criança também. A estrutura do avião, na tradução da gestação, que pode gerar feridas, é a estrutura do relacionamento. Era só um namorico, era só uma ficada numa balada, não houve casamento, era um adultério. Qual o sentimento de culpa, de medo e de pecado quando souberam estar grávidos? Qual o pensamento de se livrar do problema, no caso a criança? E, por fim, na aviação, a gente vê o elemento externo invisível, que é um vento, que é uma nuvem pesada, um vento que pega o avião quando ele está pousando, um vento cruzado. E, na linguagem da gestação, é a espiritualidade, ou o elemento somatizado, o psicológico, o emocional. Isso a gente não percebe no tato, né? Mas no contato com as pessoas. A partir daí, o Senhor me deu condição de perceber o quanto que nós, qualquer um de nós, o menor sinal de medo, de insegurança, de incerteza, de culpa, medo ou pecado da nossa mãe, estando gestando cada um de nós, o fato de, na família ter muito menino, e de repente as avós desejam uma menina, e ela está grávida, e de repente é mais um menino. Isso vai inferir, inclusive, amanhã, na postura da afetividade e sexualidade dessa criança. Porque, querendo ou não, ela está contrariando um ambiente que deveria ser acolhedor para ela. As palavras ditas, quer por pai ou mãe, por exemplo, tentando inferir na escolha do sexo dessa criança. As palavras de avós, que não têm peso direto sobre a criança, mas têm sobre os pais que estão gerando. Então, toda essa ambientação, uma perca familiar da gestante, uma queda, um problema de saúde dela ou da criança, um abandono do pai da criança, dedos apontados, fofocas, especulações, tudo isso vai interferir nessa criança, que amanhã ou depois, uma vez nascida, vai carregar consigo fatores físicos, biológicos, emocionais, afetivos, sexuais ou espirituais, que, se não tratados à luz de um profissional de saúde mental, psicológico, espiritual, uma terapia, precisará também de oração de cura interior. É nesse sentido que nós descobrimos que Nossa Senhora não apenas ofertava o seu ventre para gerar, mas também para regenerar, gerar de novo aqueles já nascidos, mas que traziam consigo feridas. E nós temos experimentado isso quando, por exemplo, pegamos um casal que não tem razões plausíveis para não ter filhos. Uma endometriose ela é também vencida por uma cirurgia. Uma baixa reserva ovariana pode haver um estimulante que vai permitir a mulher ovular mais. Uma varicocele no homem também tem indicação cirúrgica ou medicamentosa. Mas mesmo assim a gente vê casais que não têm razão nenhuma laudada. E quando a gente vai rezar, a gente faz uma anamnese sobre a questão gestacional daquele casal. Como é que eles foram gerados? E a gente descobre, por exemplo, atendi recentemente um casal do interior de Minas, que os pais queriam muito que fosse uma menina, e veio o rapaz, o marido, o homem hoje desse casal. Prepararam enxoval, inclusive. Graças a Deus, ele não ficou com nenhum trejeito, nenhum traço na sua sexualidade. Mas surgiu uma varicocele, uma zoospermia inexplicável, do ponto de vista físico-biológico. E quando a gente foi rezar, o Senhor mostrou que foi exatamente a criança se contorcendo dentro do ventre da mãe, porque ela não estava correspondendo à expectativa que os pais, avós e tios tinham sobre ela, porque queriam que fosse uma menina. Como que, sendo uma menina para agradar a família, vai lá na frente gerar? Então, houve uma confusão, o organismo da pessoa começa a conversar sobre isso. Ele não pode gerar, ele não pode ser um pai, se toda a recepção afetiva dele foi para ser uma menina.
Fatos como esse são muito comuns no dia a dia da nossa missão, rezando pelos casais que não podem ter filhos. Aí é a hora que a gente pede, Nossa Senhora, que gere de novo essas pessoas adultas. Então essa maternidade espiritual caiu feito luva, no sentido de curar. Eu já atendi uma mulher, por exemplo, em São Paulo, eu já preguei várias vezes na Canção Nova, em 2005 estava lá pregando, eu ia ficar uma semana para pregar 2 finais de semana, estou lá comprando um CD e a moça do caixa me abordou. O senhor é seu Tadeu que pregou aqui fim de semana passado? Eu falei, isso foi. O senhor vai ficar aqui para outro fim de semana? Eu falei, vou. O senhor poderia rezar por mim? Eu falei, tudo bem, vai lá, eu estou na casa dos pregadores lá, estou lá todo, não estou fazendo nada. A moça foi. Eu não prestei atenção porque ela estava no caixa, sentada, passando meu cartão. Mas a hora que ela chegou lá, eu vi que ela se postou na cadeira como um homem. As pernas abertas, eu vi que ela tinha bigode, que ela tinha uma costeleta acentuada, lá em Minas chama de búcio, bem acentuado, uma postura masculinizada, embora com uma aliança. Ela disse que era casada, mãe de um casal de filhos. Pediu para rezar e a gente começou a rezar. O Senhor me deu uma imagem dela em cima de uma árvore, esvaindo sangue na perna dela, ela chorando à noite sozinha. Eu deduzi pela imagem, ela foi abusada sexualmente. Falei com ela, ela não disse nada no primeiro momento. A outra cena foi uma mulher apertando com uma faixa dessas de farmácia na área do seio dela. Aí eu falei também, o Senhor está te curando dessas imagens. Aí ela veio contar a história, com muito choro, mas muita libertação, que o pai dela herdou uma roça lá em São Paulo e casou, ganhou essa roça do avô, não queria ter filha mulher no primeiro momento, queria ter só filho homem, para tocar a roça junto com ele, para ele não ter que contratar ninguém. E aí, primeiro filho, ela, primeira gravidez dos pais, ela. Lá na antessala do berçário, quando a enfermeira entregou a menininha no colo dele, falou, olha aqui, a sua filha é muito bonita, muito saudável. Ele falou, uai, é menina, filha da Maria Dalva? Não, quero isso não. Foi embora, não pegou a criança. Depois ele assumiu, é bem verdade, mas sempre com reservas. Então essa menina lutou muito tempo para provar que ela era homem. Então a decepção dela, ao ponto de fugir de casa, colocaram polícia para procurá-la, todo mundo preocupado, ela se escondeu 3 dias em cima de uma árvore, porque veio o primeiro ciclo menstrual e ela não podia deixar o pai perceber que ela era uma mulher. Quando a cena da prima dela amarrando a faixa nos seios, é porque começou a aparecer os seios, ela não queria que o pai percebesse. E ela cresceu assim, extremamente masculinizada, porém com chamado à sexualidade feminina, heterossexual, foi mãe, casou, foi para as drogas por causa dessa inconsistência, querendo provar uma coisa que ela não era. E aí, no ponto de droga, ela não tinha como pagar, o traficante ia matá-la, mas ele abusava dela sexualmente, ela acabou engravidando dele. E como ele não conseguiu ser pai com ninguém, ele resolveu poupar a vida dela. Casou com ela. E aí, caminhando lá no Rio de Janeiro, conheceram a Canção Nova, ela acabou entrando para a comunidade, ele veio também, eles se casaram, saiu daquela vida de promiscuidade, de droga, de crime, mas ficaram marcas muito profundas dessa masculinidade. Rezei com ela, isso em fevereiro de 2005. Quando foi na Semana das Famílias, final de agosto, eu voltei à Canção Nova. Estava acabando a Semana das Famílias. E aí eles estavam com o outdoor que estavam removendo, eu vi aquele outdoor de uma família, mãe, marido e 2 filhos. Eu falei, gente, eu conheço esse rosto, mas não sei de onde. Aí perguntei na recepção. Aí a moça me falou, a Canção Nova fez uma campanha com 3.000 fotografias de família. E essa foi escolhida a mãe mais bonita, era ela, depois de 6 meses que nós havíamos rezado. E o mais interessante, quando nós acabamos a oração, não tinha um fiapo no rosto dela, nem na região de costeleta, nem de búcio, nem no queixo. Instantaneamente foram tirados. E ela soltou o cabelo e saiu andando como mulher. Ela foi curada instantaneamente. Então, assim, com situações como essa, eu não tenho dúvida que Nossa Senhora pode gerar de novo. Como eu já vi ela permitir a graça, já dito aqui, de 2 meninos gêmeos, um deles não tinha os braços nem as pernas. O marido abandonou a esposa com 8 meses de gravidez por causa desse diagnóstico. Mas na hora do parto, Nossa Senhora proveu pernas e braços para essa criança e deu a ele o tamanho natural, porque ele era 80% menor do que o irmão. E o mais interessante é que no ano passado eu estava pregando na Paraíba, meu filho foi me representar num casamento
e colocaram ele numa mesa do lado desse rapaz com a namorada grávida. Esse rapaz já é pai de uma criança normal. Ele que não deveria ter braço nem perna, não deveria viver 2 horas. Nossa Senhora protagonizou a regeneração dessa criança no ventre da sua mãe na hora do parto, diga-se de passagem. Então, vivendo histórias como essa, não tem dúvida que em qualquer circunstância de feridas ocultas intrauterinas, nós podemos e devemos pedir que Nossa Senhora nos gere de novo, porque no ventre dela jorra permanentemente a graça do Espírito, que faz novas todas as coisas. Olha, eu sou muito devota de Nossa Senhora. Eu não faço nada sem ela, né? Eu tenho uma amizade profunda com ela, me sinto verdadeiramente filha. Mas assim, os seus relatos estão assim me impactando, me tocando profundamente. Eu creio que vai tocar a muitos. E assim, como que nós podemos não só ter essa experiência devocional com Nossa Senhora, mas viver assim essa presença real dela em nossa vida, né? Essa presença forte, real, porque ela é essa presença real. Como viver isso, né? Não ficar só na devoção. Sim. A consagração. A consagração é uma oração rica da igreja, nós até cantamos, geralmente no final de uma celebração. Quando batizamos uma criança, eu chamo a atenção dos padrinhos de consagração, a importância que lhes é dada, e que vocês poucos conhecem, de consagrarem essa criança, o neobatizado ali, a Nossa Senhora. Mas fazer também a nossa consagração pessoal, aquela oração simples da igreja, né, que a gente conhece bem como consagração. E isso é tão forte que, 2021, dia de São Cristóvão, 25 de julho, nós estávamos ainda saindo da pandemia. Eu sempre fiz lives nos quartos domingos, 3 horas da tarde, para os casais que não podiam ter filhos. Ainda hoje faço lives nos dias 25, alusivo aos 9 meses com Nossa Senhora. E aí eu estava fazendo minha live, gravando ela no interior de Minas Gerais, ao vivo, no meu canal do YouTube. De repente, o Espírito Santo me tocou, que tinha uma pastora evangélica assistindo a minha live. Eu falei, ué, mas eu, católico, discípulo de Nossa Senhora, servo dela, rezando, pedindo o ventre dela emprestado para as pessoas terem filho, e tem uma pastora assistindo. E eu já de imediato me dirigi à pastora. Falei, olha, Deus está me mostrando aqui que existe uma pastora evangélica assistindo a minha live. Por quê? Porque você não consegue ter filhos. Você tem mais de 40 anos, você é casado com um pastor, já recebeu oração de muitos pastores, e você não conseguiu engravidar. Nossa Senhora vai te emprestar o ventre dela para você gerar seu filho. E digo mais, todos os seus filhos nascerão num dia dedicado a Nossa Senhora. E o sinal que ela está te dando isso, por quê? Primeiro, seus avós te consagraram a ela. Você, quando criança, até a adolescência, era católica, depois largou a igreja, se tornou evangélica, cresceu lá dentro, casou com um pastor, mas a consagração não foi revogada. Uma vez entregue a ela, ela recebe, acolhe e não devolve. Por causa dessa consagração, Nossa Senhora vai te emprestar o ventre e você vai ser mãe. E o sinal que você tem de que é ela quem vai te dar um filho é que o seu filho homem vai nascer no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Fiz essa colocação, continuei a live. E sempre que eu termino a live, eu gravo ela no meu arquivo pessoal no YouTube. Só que não era eu que estava manuseando a câmera. E o rapaz que estava manuseando esqueceu de salvar, eu perdi a live. À noite eu fui ter uma DR com Jesus. Senhor, como que eu perco essa live? Uma live direcionada a uma pastora evangélica. Esse testemunho vai ser muito forte. E eu não consegui recuperar e ninguém que assistiu gravou. Porque todo mundo estava acostumado. Depois ia lá no meu canal e tirava. 2 anos se passaram. Um dia no Instagram, a pastora me achou. Eu sou a pastora que você falou em 2021. Você contou a minha história. A minha irmã ligada à Canção Nova ficava mandando o seu link, eu nunca assisti. Mas nesse dia eu assisti. Nesse dia que eu assisti, você falou para mim e eu gravei a live. Eu falei, glória a Deus, que você estava louco para recuperar essa live. Aí ela perguntou, será que isso vai acontecer comigo? Eu falei, olha,
Primeiro que o será é uma expressão, tanto quanto o e se, o eu acho, o talvez, são expressões que eu não uso há mais de 30 anos no meu vocabulário. Por quê? Porque toda hora eu vejo milagre acontecer. Vai acontecer. Segundo, se você me fez recuperar essa live, e eu falei com Jesus, se eu recuperá-la é porque o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Você vai ser mãe de um filho homem. E ele vai nascer no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí, isso, final de 2022. Começo de 23, eu estava pregando em Natal, no Rio Grande do Norte, para casais. A pastora me ligou. Missionário, eu estou grávida. Eu falei, eu sei, é um menino, vai nascer dia 12 de outubro. Já avisou para o seu marido? Ele tem que saber até antes de mim. Aí ela riu, falou, você podia vir aqui orar por nós. Eu falei, vou. E eu despenquei de Natal até Vitória da Conquista, na Bahia. Rasguei a BR e fui para a casa dos pastores. Fui muito bem recebido. Orei com eles numa manhã, tomamos um café demorado. E saí de lá muito contente que a graça ia acontecer. Ela grávida de poucos meses. E eu esqueci, porque eu viajo muito, lido com muita gente. Como eu tenho duas crianças pequenas, uma de 8, outra de 10 anos, dia das crianças é 12 de outubro. Minha esposa foi para o shopping com as meninas e eu fui dormir, que eu estava cansado de viagem. 4 da tarde tocou meu telefone. Era uma notificação no Instagram, uma foto de um menininho recém-nascido, me chamou a atenção, a médica estava com um turbante com a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Quando eu fui ler o texto, era o filho da pastora, que nasceu no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, às 4 da tarde. Por conta de uma consagração que os avós fizeram na infância dela, e ela já pastora evangélica, casada com pastor. Ou seja, a oração de consagração à Nossa Senhora tem uma eficácia ímpar que nós não temos noção. E eu preciso te dar um outro testemunho que eu vivi na capital da Inglaterra. Uma moça me abordou em Brasília, no nosso grupo de oração Ventre Santo, na Guadalupe. Muita ligação com Nossa Senhora, tudo isso. Chorando, depois de uma oração que eu fiz coletiva, pedindo que eu rezasse pela prima dela. Eu falei, traz sua prima aqui no mês que vem que a gente reza por ela. Não, mas a minha prima acabou de perder o segundo bebê, mas ela mora em Londres. E eu fiquei meio sem graça, que eu pensei que era aqui em Brasília mesmo, pertinho, aqui em Goiânia. E aí eu virei para pegar um café e um pão de queijo, o Senhor buzinou no meu ouvido. Avisa para ela que você vai lá em Londres rezar pela prima dela. Mas na hora eu chamei, vem cá, fala para sua prima que eu vou lá em Londres rezar por ela e ela vai engravidar. E a moça perguntou, mas como assim? Você está com alguma coisa marcada? Eu falei, não, mas o senhor acabou de me dizer que eu vou lá. Eu falei isso em julho de 2018. Final de 2018, eu não tinha nada, nenhuma perspectiva. Eu tenho visto americano, mas nem lá eu tinha ido ainda. E aí, no final de 2018, a Canção Nova de São Paulo me liga. Tadeu, o pessoal da Inglaterra está querendo fazer um encontro lá com os casais que não podem ter filho. E nós indicamos você tem disponibilidade? Eu falei, eu tenho que ir porque eu preciso rezar para uma moça que perdeu 2 bebês. E eu fui, em julho de 2019. Cheguei lá no dia de São Bento, padroeiro da Europa, 11 de julho. A primeira que eu atendi na Inglaterra foi essa moça. Fiz a missão lá, rezei com a Renovação, rezei com a Canção Nova, rezei com a Shalom, Cobra de Maria, Capelania Brasileira. Foi muito bom, depois fui para Portugal. Mas antes de sair na Inglaterra, para a gente registrar o dia de hoje dedicado à majestade de Nossa Senhora, eu tinha um momento que eu tinha que falar para os servos, antes de ir embora da Inglaterra. Pregar para os servos sobre Nossa Senhora. E eu fui pego de surpresa. Falei, Nossa Senhora, o que eu vou falar para esse povo aqui sobre a Senhora? Eu estou num país que não tem aquela grande devoção mariana. Aí Nossa Senhora apareceu para mim na imagem que eu achava que é Nossa Senhora de Nazaré, mas é a mesma de Halsingham, que é a Virgem Maria da Inglaterra. Tem uma história bonita da aparição dela num lugar que não tinha água e passou a brotar água. Aí, ela me disse da seguinte forma, avisa para esse povo da Inglaterra que quando a Elizabeth morrer, a Inglaterra não vai ficar sem uma rainha, porque eu vou sentar no trono da Inglaterra e serei a nova rainha da Inglaterra para trazer de volta os meus filhos que estão perdidos na igreja anglicana ou perdidos no mundo secular. Eu dei o recado. Literalmente. E vim embora. Julho de 2019. Em setembro,
recebi um comunicado da nossa capelania brasileira em Londres que o governo inglês, o Vaticano, o Palácio de Buckingham e a chamada Igreja Anglicana fizeram um acordo a partir do qual, 25 de março de 2020, em plena pandemia, a Inglaterra foi oficialmente consagrada a Nossa Senhora. Consequência primeira, o primeiro-ministro na época, Boris Johnson, se converteu, fez primeira comunhão, batismo, crisma, casou na igreja e levou a família toda para a igreja católica. Hoje, em média, a cada 6 meses, entre 500 e 1.000 pessoas saem da igreja anglicana e recebem os primeiros sacramentos na igreja católica. Então, o que ela me disse que iria fazer, ela está fazendo. Ela está sentada no trono, hoje governando o povo católico inglês que está voltando para a igreja-mãe. Então, a consagração que eles fizeram lá, gente, nós estamos vendo greve, nós estamos vendo crise, nós estamos vendo guerra, a gente está vendo tantas situações econômicas aí no mundo inteiro. Tem um lugar que está sendo preservado, é a Inglaterra, que, a meu ver, aí eu falo como historiador que sou, Inglaterra terá para o futuro da igreja a importância que Roma teve para o passado. E Nossa Senhora está literalmente sentada no trono. E vejam vocês que, depois de Elizabeth, vai demorar uns 100 anos, no mínimo, para uma outra mulher sentar no trono. Tem 4 homens na fila. A rainha Elizabeth ficou 70 anos. Né? Então, ela falou, quando Elizabeth deixasse o trono, a Inglaterra não ficaria sem uma rainha. A igreja está crescendo muito na Inglaterra por conta desse reinado de Nossa Senhora. Hoje eu dou catequese, inclusive, a bem da verdade, esse semestre estou licenciado, eu dou catequese na capelania brasileira em Manchester. Né? Já o fiz em Londres, faço em Manchester também. E eu tenho visto o quanto que a igreja está crescendo lá por conta da majestade de Nossa Senhora. Então, a consagração é importante, sim. Se ela atinge evangélicos, se ela atinge anglicanos, não vai nos atingir católicos que desde criancinhas somos marianos. Precisamos resgatar a consagração. Tem crescido, né, Tadeu, essa consagração, a propagação da consagração à Nossa Senhora. Porque antes não se ouvia falar tanto. Não se ouvia, né? Verdade. Hoje há grupos e grupos que se preparam pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, né? Sim. E eu sou consagrada a ela, né? Trago aqui no meu peito essa medalha, que eu tenho um testemunho também forte dessa medalha incrível que eu vivi aqui em Goiânia. Então, a gente que vive essa amizade com essa mãe, essa filiação, a gente sabe realmente que aqueles que não se consagram a ela, aqueles que não têm essa devoção a ela, perdem muito. Verdade. Né? Perde assim, enormemente. É algo imensurável. Verdade. Ter essa mãe e se abandonar realmente no colo dela, nos braços dela. É verdade. Ela formou todos os santos, né, Tadeu? Todos. Não existe santo que não tenha sido por primeiro mariano. Não existe. Então, isso aí já seria o suficiente. Verdade. Ela forma as almas santas. É verdade. Almas para o céu. Verdade. Gente, isso é bárbaro. Isso é muito lindo. Quer ser santo? Se entregue. Ela que intercede. A nossa advogada, né? Você vê que o próprio Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, em que tratasse de uma peça, um livro, uma peça que se tornou um filme, mas ele traz uma verdade ali incontestável do ponto de vista teológico. Na hora que o cangaceiro vai ser julgado, todos nós assistindo o filme achamos que ele vai ser condenado. Nossa Senhora intervém e mostra que ele, quando criança, teve os pais friamente assassinados pela polícia e dali nasceu o ódio dele ao braço armado do Estado. Então ele é justificado naquele momento pela intervenção dela e não vai para o inferno. Então é uma forma simples, objetiva, direta, né, de mostrar que ela intercede, sim, ela é mãe. Então a mãe conhece o filho desde a concepção. A mãe sabe tudo do filho. Né? A figura da mulher, a gente hoje fala da tecnologia de drone, de Bluetooth, de Wi-Fi, a mulher já vem com isso de natureza, porque quando uma mãe tem uma criança amamentando, botou a criança para dormir, ela correu na farmácia para comprar um remedinho, a criança acorda, o peito dela esguicha leite lá na farmácia. Isso é Bluetooth, isso é Wi-Fi, isso é drone.
Então, a figura da mulher, a maternidade da mulher é uma coisa sagrada. Então, Nossa Senhora pode e deve, sim, ela que tem a maternidade divina, que é um dos 4 dogmas, né, marianos, com certeza ela pode e quer cuidar de todos nós. Então, aproveite essa consagração. Lógico que o ideal é que façamos, como foi bem dito pela Creusa, a consagração oficial da igreja, né, do mestre Dom Luiz Grimond. Mas, ainda que não conheçamos ou que não tenhamos a oportunidade de fazê-la dessa forma, desse jeito formal, seu filho está doente, reza sobre ele a oração da Salve Rainha e entrega, consagra, faz a oração comum de consagração, entrega essa criança, porque Nossa Senhora acolhe e ela cuida. E eu tenho visto milagres que ela faz por conta dessa consagração. Ela vem realmente para ser a medianeira de todas as graças, né? Quem quer graça, recorra a ela. É verdade. Nos lugares onde ela, né, se manifestou, deixando mensagens, se tornaram lugares de grandes milagres. É verdade. Então, a presença dela Verdade. o fruto da presença dela é graça e milagres. É graça e milagres, concordo plenamente. E assim, Tadeu, as práticas espirituais, como o Santo Rosário, a consagração, as novenas, nos favorece como um canal de cura interior? Tudo que nos remete ao seio da Sagrada Família. O que nós estamos vendo no Brasil, a questão de 4, 5 anos para cá, pandemia para cá? Essas grandes manifestações religiosas nas madrugadas, as quaresmas litúrgica ou quaresma de São Miguel, através do Instituto Reset, através do Frei Gilson e tantas outras iniciativas. Não existe nada novo no ponto de vista do conteúdo. Eles estão rezando o rosário. Isso é o beabá da igreja. Nossa Senhora, na primeira aparição, lá em 1914, tão logo surgiu a Revolução Bolchevique na União Soviética, ela começou a pedir que rezasse o rosário e consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração. Ela fechou o ciclo de aparições em Portugal, em 1917, falando sobre a importância do rosário, né? E hoje nós estamos, graças a Deus, no Brasil, resgatando isso, né? O trivial, o arroz com feijão, não tem novidade. A novidade é a coisa boa e velha, consistente da igreja. Rezar pedindo a intervenção de Nossa Senhora. E a quantidade de evangélicos que estão voltando para a igreja, mãe, por conta do rosário, né? Que é a coisa mais simples de se fazer. Então a gente vê que a vida oracional, somada à vida sacramental, é o que nos mantém de pé. A igreja sempre ensinou essas coisas básicas e simples. É lógico, eu sou de uma praia de, vamos dizer assim, de renovação carismática, que lida com dons, que lida com palavra de ciência, que lida com profecia. Esse é o meu habitat natural dentro da igreja. Mas eu sou de comunhão diária há 17 anos, viajando o Brasil inteiro, o ano inteiro. É fácil, morando em Goiânia, saber onde é que tem missa toda hora. Mas quando você vai em todos os lugares, é somente por necessidade de preencher a alma. Isaías 55:2 vai dizer: somente os bens que vêm de Deus saciam a alma humana. Então, o arroz com feijão, o básico, é a vida sacramental e a devoção mariana. Isso é que sustenta o católico. Padre que não tem devoção mariana e não tem zelo sacramental não segura a batina. Leigo, muito menos. Casamentos católicos não se seguram se não tiver vida sacramental e devoção mariana. A fenomenologia, a coisa do espírito, é importante, é necessário, mas não é o básico, não é o trivial, né? Isso aí é como se a gente diria assim, é o aperitivo, é a entrada ou é a sobremesa, mas o arroz com feijão é devoção mariana e vida sacramental. Isso é que nos dá sustento. A gente não pode viver de acampamento em acampamento, porque o verdadeiro acampamento começa na segunda-feira, no trabalho, na escola, na família, em casa, no dia a dia, né? Então, preciso dizer que devoção mariana, vida sacramental, é que sustenta o católico e que pode nos permitir um dia, quem sabe, chegar no céu.
Amém. Você falou você deu aí muitos testemunhos, inclusive assim, que a pessoa foi curada emocionalmente através da devoção Sim, mariana. sim. Mas você teria assim um outro aí para nos relatar aqui? A pessoa recebeu uma cura das emoções a partir dessa devoção mariana. Eu já fui levado para rezar por pessoas com depressão, pessoas com pensamento suicida. Eu já me vi 6 horas no telefone, de meia-noite às 6 da manhã, uma pessoa pendurada na janela de um prédio para se atirar e eu convencendo a não fazê-lo. Já me vi em situações do Senhor me acordar e Nossa Senhora idem, pedindo que intercedesse por uma ou outra pessoa para que ela não abortasse, enfim, são várias as situações. Mas eu me lembro bem de um empresário que, no decurso daquela crise econômica chamada de Marolinha, em 2008, ele, do ramo de automóvel, ele estava literalmente falido. E o seu pai adotivo frequentava a renovação em Brasília e o consagrou a Nossa Senhora. Deixou um patrimônio, que ele acabou dilapidando esse patrimônio com as dívidas, e entre as coisas que ele deixou também uma arma muito bonita, nova. Eu conheço bem de arma, porque eu trabalhei com arma. E ele me mostrava essa arma, caixa de munição nova e tudo mais, ficava guardado lá no cofre da empresa. Ele registrou tudo bonitinho, o nome dele. Em dado momento veio a crise de 2008 e ele já estava afundando, acabou de afundar. E um dia Nossa Senhora me acordou à noite, por ele ser um consagrado dela, e esse pai adotivo o levava no dia 25, sempre na Rainha da Paz, em Brasília, que é um local de grande devoção até hoje. E Nossa Senhora me acordou dizendo que ele ia se matar. E eu procurei, falei, eu preciso pegar a sua arma, a Polícia Federal está com uma campanha aí de devolver R$300 para todo mundo que entregar a arma registrada ou não registrada. Ah, mas eu não preciso desse dinheiro, não sei o quê, ele indagou. Falei, pois é, mas eu sinto que você não está podendo ficar com essa arma. Não, mas eu não vou fazer nenhuma besteira. Enrolou, me entregou a caixa de bala, mas não entregou a arma. E ficou com a arma carregada em casa. E o tempo foi passando, aquilo foi me agoniando. Mais uma vez, Nossa Senhora me dizia, tem que rezar por ele, que ele está pensando em tirar a própria vida. E ele é um consagrado meu. E nada dele me devolver essa arma. Até que um dia, ele me ligou chorando, tarde da noite. Falei, o que foi, rapaz? Eu estou aqui na porta da igreja, fora de horário, dia de semana não tinha nada na igreja, estava na porta da igreja, Nossa Senhora Rainha da Paz, onde por muitas vezes o seu pai adotivo o consagrou. Eu falei, o que houve? Não, vem cá, eu estou com um problema aqui. Ele chorando, eu falei, vou para lá, eu sinto que tem alguma coisa que está acontecendo. Fui para lá, eu morava perto, cheguei lá, eu falei, o que foi? Ele estava com a arma na mão. Ele falou, olha, eu já dei 2 tiros na cabeça aqui e falhou. Aí eu tomei a arma dele. Falei, 2 tiros? Essa arma é nova, as balas são novas. Eu peguei a arma e testei a arma, estava funcionando normal. Ou seja, ele deu 2 tiros na cabeça e Nossa Senhora tirou a direção dessa bala, de ele não se matar. E graças a Deus que ali a gente rezou, conversou, chamei a família. Depois nós devolvemos essa arma, não deixei mais que ele ficasse com ela. E ele tinha uns parentes nos Estados Unidos, foi para lá, começou a trabalhar, organizou a vida dele, organizou a documentação. Hoje ele é cidadão americano, está muito bem de vida. Ali eu vi a importância letal, fatal, definitiva da consagração. E olha que esse pai adotivo já tinha morrido. Mas ele deixou esse menino consagrado. Uma pessoa, gente, eu conheço, eu fui atirador assim, exímio na minha carreira, minha mulher também atira muito bem, até mais do que eu. Eu conheço de arma, não tinha como ele encostar aquela arma na cabeça e falhar por 2 vezes, porque eu testei, a arma estava perfeita. Mas eu não tenho dúvida que ela, na porta da igreja, a ela dedicada, ela segurou aquela arma para que ele não se matasse, não é? Então, assim, situações como essa eu vi várias. Eu não posso, eu sou proibido de duvidar da força defensora da consagração de Nossa Senhora a quem quer que seja, independente do credo, da cultura, da questão econômica, intelectual, enfim, até política.
Nossa Senhora, uma vez que ela acolhe em consagração, ela vai defender até o céu. E assim, olha, é muito belo isso aí. E assim como, assim, a gente também já teve a oportunidade de ver assim ofensas, né, até de outros credos Sim. dirigidos a ela, né, blasfêmias, gestos assim realmente totalmente inconvenientes e que depois as pessoas até de uma certa forma sofreram Sim, sim. alguma coisa que entre aspas, a gente sabe que o nosso Deus não condena ninguém, mas que a pessoa colhe o fruto do seu gesto, da sua ação, né, da sua conduta. E a gente conhece casos assim, Verdade. de ofensas, né, feitas, direcionadas a essa Santa Mãe de Deus, que ama a todos, que é mãe de todos, até daqueles, né, Tadeu, que não a têm como mãe. É verdade. Eu estava com o Roberto Tanuzzi em São Paulo ano passado, cidade de Borborema, eles fazem um cerco Jericó de uma semana. Eu abri, Roberto Tanuzzi fechou. E eu fiquei a semana inteira na região pregando em 10 cidades, lá 28 dias em São Paulo. Voltei para encerrar com o Tanuzzi. No momento de adoração forte, o Santíssimo fica exposto lá 7 dias, o Senhor me deu uma palavra de ciência. Tem aqui um pastor evangélico. Você não queria estar aqui. Não deveria e não queria estar. Mas acontece que você teve um acidente sério de automóvel, bateu a cabeça muito fortemente, ficou com gravíssimas sequelas. E hoje eu estou vendo com muita clareza, pela intercessão de Nossa Senhora, pela presença aqui do Santíssimo, que você está sendo curado aqui, na casa dela, diante do filho dela. Você está sendo curado e liberto. E você vai testemunhar nesse altar. A igreja tinha umas 1.200 pessoas. Quando acabou a adoração, abriu-se para os testemunhos. O primeiro a testemunhar foi o pastor. E ele fez exatamente o que você acabou de falar, Cruz. Ele pediu perdão pela incredulidade. Se ele soubesse que a graça ia ser tão forte, ele teria ido em outros cercos, que já teve tempo que ele teve acidente, né? Já teria ido em outro cerco para ser curado. E ele foi curado exatamente ali na casa de Nossa Senhora. Né? E ele testemunhou. Nós vivemos essa experiência com ele no segundo dia do cerco. Tinham mais 5 dias. O primeiro a chegar e a ficar aos pés do Santíssimo durante todos os 5 dias foi o pastor com toda a sua família. Muitos bons protestantes estão se tornando Então, católicos. os verdadeiros e bons protestantes estão se tornando católicos, é verdade. Estão retornando. Quanto mais estuda, mais volta. Isso. Quanto mais tem conhecimento, né? Mais volta. Mais volta. É a verdade. gente está realmente percebendo um fenômeno no mundo, não é? Sim. Tadeu, como você falou da Inglaterra, né? Pessoas deixando a igreja anglicana, verdade. E retornando para a igreja católica. Isso está acontecendo muito no Brasil também. Bastante. E em todo o mundo. Bastante. É a mãe atraindo os filhos. Exatamente. E Maria nunca quis ocupar o lugar do seu filho, Jesus. Jamais. Mas ela nos leva até ele. É verdade. E nisso acontece o nosso processo de cura. Exatamente. É muito... Ela, quem gerou, ela conhece tudo do filho, né? E o filho conhece tudo da mãe. Aquilo que acontece em João 2 se repete diuturnamente. Nós nos recorremos a ela porque nós somos extremamente carentes de mãe. Que bom que nós, latinos, temos isso, né, da figura da mãe. E ela apresenta Jesus. E quantas vezes eu fico imaginando Jesus fala, mas esse aí, será? É minha hora? E o Kiko, né? E ela simplesmente vira e fala, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Então, é aquela que diz, faça tudo o que ele vos disser. Aquela que diz, eis aqui a escrava do Senhor, jamais vai querer ocupar o lugar dele. Ela só faz a triagem. O problema é que a fila dela nunca fica vazia, né? A triagem dela nunca acaba, porque ela é mãe da Divina Providência e a Nossa Senhora da Misericórdia. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Peça à mãe que o filho atende. Durante
muitos anos eu pedi uma esposa. E nessa premissa de peça à mãe que o filho atende, eu saía das missas, ia para a Gruta de Nossa Senhora, lá no Instituto Nacional da Piedade, em Brasília, e ficava lá horas e horas diante da imagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Nossa Senhora, eu não sei quem vai ser minha esposa. A senhora sabe. Às vezes eu estava até namorando, às vezes estava noivo, mas não sabia se seria a esposa. Então eu pedi, a senhora intervém. Quando eu estava sozinho, a senhora sabe quem é. Eu vou dizer aqui, ó, feliz ano novo, feliz aniversário, bom carnaval, feliz Natal, não sei nada das datas dela. Mas a senhora sabe. Isso foi muitos anos. Até que, um dia, em 94, eu sempre soube, por força de profecia, que era o ano que eu conheceria minha esposa. Sério? Então, em 94, 1º de janeiro, eu já estava na pista, já jogando a rede, e o molinete, o anzol, enfim. No dia 17 de setembro, eu fui motorista do grupo Mensagem Brasil, na época do Eugênio Jorge, no encontro do Centro-Oeste de Música. Eu também tinha Ministério de Música. Estava como motorista na equipe. Os músicos de Goiás, de Brasília, Bahia, Minas, Mato Grosso, Tocantins, todos reunidos em Brasília, acampados. Eu, como motorista, podia fazer tudo, sair, comprar, fazer acontecer. Acabou a adoração. Uma senhora foi no microfone e falou, olha, preciso de um motorista da equipe e preciso de um ministro da Eucaristia ou ministra para levar o Santíssimo até a paróquia. Eu já me prontifiquei, que eu estava na equipe como motorista, tinha um opalão bonito, 4 portas, abri a porta de trás, porque eu ia carregar Jesus, eu nem ministro era, fiquei muito feliz com a escolha. Aí veio uma moça carregando o ostensório, abri a porta de trás para ela sentar. Fiz questão que ela sentasse bem no meio para mim ficar contemplando Jesus dirigindo. Eu estava feliz demais por ser motorista do rei naquele momento. Mas o fato é que, quando eu olhei para o ostensório, no retrovisor, eu não vi Jesus. Eu vi um bebezinho sentado no colo daquela moça. E na hora o Senhor me mostrou. É a sua esposa. Você pediu tanto para minha mãe que eu estou te dando. E eu virei para ela e falei, moça, eu não sei nem seu nome, mas eu tenho certeza que eu vou te carregar muitos anos com criança aí atrás, porque eu não estou vendo o ostensório. Estou vendo um bebezinho, carequinha, branquinha, sua cara, nosso primeiro filho. A gente vai casar um dia. Ela foi espantada, não falou nada. Aí eu parei em casa ainda para pegar meu celular que estava carregando, na época ficava 2 dias carregando, e eu vi que ela estava chorando. Falei, nossa, ela ama demais Jesus. Não é isso, não. É porque tinha 1 ano que ela me viu pregar no evento e ela falou para Jesus, se for esse rapaz, eu caso. Ela também pediu um sinal. E eu literalmente vivi isso. Pede à mãe que o filho atende. Eu pedi a ela muitos anos. E ele atendeu. Ele me apresentou ela. Então, agora, sábado, dia 6 de setembro, a gente faz 25 anos de casado e 31 anos que eu carrego ela dirigindo e ela com criança atrás, porque nós temos uma filha caçula que fez 8 anos agora. Eu vivi literalmente essa premissa brasileira. Só tem isso no Brasil. Peça à mãe que o filho atende. Ela atende sim. Seja o que for, é trabalho, é casamento, é família, é cura, é libertação, é viagem, é negócio, é empreendedorismo, o que você quiser realizar, tendo devoção mariana e sendo um bom propósito à luz dos olhos de Deus, não tenha dúvida que ela vai intervir, desculpe, como fez nas bodas de Canaã. E o melhor vinho vai ser servido, não tenha dúvida disso. Impactante o seu testemunho, né, pessoal mesmo, Muito né, da resumido. sua experiência. Verdade. Com a devoção a essa mãe, com a sua oração a ela. E assim, uma oração simples, que nos aproxima mais, que nos leva a experienciar essa cura com ela. Você indicaria o quê? Eu tenho indicado e tenho recebido muitos testemunhos. Primeiro, 9 de agosto de 2021, Dia dos Pais em São Paulo, eu fui ser padrinho de uma criança, me pediram para pregar de última hora. Falei, Senhor, o que eu vou falar para esses pais no Dia dos Pais? O Senhor falou, fala do terço da vida plena. Falei, Senhor, eu não conheço, desenha para mim. Aí ele começou a desenhar. Quebra do jugo hereditário. O terço não muda o mistério que a gente vai contemplar no dia. Hoje, por exemplo, é sexta, doloroso, amanhã gozoso, domingo glorioso. Tá bom.
Mas são 5 mistérios. Então, no primeiro mistério, nós precisamos rezar pela quebra do jugo hereditário paterno. Toda herança genética negativa, psicológica, emocional, afetiva, físico-biológica, sexual, espiritual, que tenhamos recebido do nosso pai, toda imagem e lembrança ruim, a gente entrega no primeiro mistério. Segundo mistério, a mãe, a árvore genealógica materna. Terceiro mistério, a gente reza por nós mesmos, que somos fruto dos dois e carregamos herança genealógica dos dois. Quarto mistério, nós chamados ao casamento, rezamos pelo cônjuge. Você é noivo, pelo seu noivo, namorado, companheiro. Ah, não tem. Então reza pelo seu irmão. Né? Ah, você é um vocacionado, reza pelos irmãos vocacionados. O quinto mistério, pelos filhos, os filhos que nós já temos. Porque eles também serão alvo eventual da árvore genealógica que nós carregamos, os filhos que nós queremos ter, para que sejam preservados disso, e aqueles que nós já temos no céu. Os filhos espirituais, para quem é chamado a uma vocação religiosa, celibatária, de consagração. Qual é a importância desse texto da vida plena? Que depois eu vou até passar para a Creuza no Zap, para que ela possa divulgar. Quero. A gente reza por quem nos gerou, a gente reza por nós que fomos por eles gerados, a gente reza com quem nós geramos ou vamos gerar, e a gente reza por aqueles que nós geramos. Por isso que se fecha o ciclo, texto da vida plena, porque nós rezamos por toda a nossa árvore genealógica. Essa é a oração mais complexa. Agora, a mais simples. Vai dormir? Pede Nossa Senhora para você dormir dentro do ventre dela. Vocês não têm... Vai perder o horário. Se tiver que levantar cedo, bota no celular o despertador. Por quê? É de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma profundidade. Dormir no ventre de Nossa Senhora, diga-se de passagem, o mesmo habitat onde Jesus foi gerado, onde jorra a graça plena do Espírito. É de uma complexidade profunda de cura e libertação. Pessoas têm dado testemunho de cura de insônia, de depressão, de síndrome de pânico, de agitação interior, de inquietude, uma paz que nunca experimentaram, tendo a experiência de dormir. Na hora de dormir, Nossa Senhora, ajeita um cantinho, eu quero dormir dentro do seu ventre. Me gera de novo aí dentro. Isso é algo que a gente vai fazer toda noite. É uma maravilha implacável. Belíssimo e forte. Consagrar também a nossa descendência, nossos filhos, netos, no ventre de Nossa Senhora, sim, também sim, é um canal sim, de cura. Sim, tudo. Todos. O ventre de Nossa Senhora, ele abarca tudo e todos. Todas as experiências que porventura vivemos, tendo sido boas ou ruins, memórias, lembranças, pessoas, situações e circunstâncias. Tudo isso cabe dentro do ventre dela. E lembremos de um detalhe muito importante. Ela é mãe biológica de Jesus e é mãe adotiva de João Evangelista. Então, tanto quantos milagres ela tem protagonizado, emprestando o ventre para quem vai gerar, ela tem emprestado o coração para quem vai adotar. E eu sou adotado, inclusive, pelos meus tios. Né? Depois de um tempo, a mamãe ficou com meu irmão em Belo Horizonte, me mandou para Brasília e foi a salvação, porque aí eu conheci Jesus. Então, é preciso entender que Nossa Senhora tem os 2 perfis de maternidade. Então, você que por acaso não foi criado num berço católico, sinta-se amado por ela, porque ela vai te adotar também. Né? Você que não tem a fé católica de início, não é a sua fé primária, ela vai te adotar também. Porque ela é mãe adotiva, ela é mãe biológica. Além de protagonizar muitos milagres na área da adoção. Nós temos aí muitos casos, Brasil afora, e por incrível que pareça, não tem um caso que as pessoas de fora veem o casal com os filhos adotados e não falam que não é deles. Acha que realmente é filho biológico. Então, Nossa Senhora também presta esse grande serviço. Então, não tenha medo se você é chamado a adotar uma criança. E quantos milagres de quem adota depois começa a gerar, mesmo não tendo podido fazer isso antes. Né?
mulheres aí que nunca amamentaram, adotam uma criança e daqui a pouco começa a jorrar leite no peito. Nós temos visto milagres dessa natureza, que Nossa Senhora também é mãe adotiva. Então, que você possa ter nisso o acolhimento. Ah, mas eu não sou católico, não tem problema. Pode ver que colo de mãe não vai faltar para você. São João Crisóstomo disse, né? Maria não é mãe só do Cristo, mas de Não, de todos nós, né? Todos nós. E São Bernardo de Claraval disse que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a ela, Sim, que não tenha sido atendido. é verdade. São grandes santos, grandes devotos dela que disseram isso, né? Então, é inquestionável realmente que a devoção à Santíssima Virgem é uma vida de muitos frutos, né, de santidade. Verdade. Quando você aproxima, aquilo que nós sentimos assim nos lugares de grande devoção a ela, aquela mística, aquela presença dela e as conversões e os milagres que ali acontecem, a gente percebe também que quando a gente chega num lar profundamente mariano, consagrado a ela, ou quando nós aproximamos de uma pessoa que é muito devota dela, tem todo um diferencial. Tem, marca muito. Eu estou em Goiânia, então eu não podia deixar de registrar aqui testemunho vivido nessa capital. 2 de dezembro de 2007, domingo, eu atendi 3 meninas de Goiânia em Brasília. Uma delas já estava marcado, amiga de família já de muito tempo, mas ela foi com as outras 2 que foram fazer compras em Brasília, na Feira do Paraguai. E aí eu falei, porque uma delas era evangélica, da Assembleia de Deus, aqui de Goiânia, de família tradicionalmente evangélica. Eu falei, moça, a gente vai rezar numa igreja dedicada à Nossa Senhora das Dores, tem imagem. É certo que nós vamos ficar no salão da igreja, mas se você quiser ficar do lado de fora, você não ficar incomodada com as imagens. Ela falou assim, não, a gente estava ontem numa balada, num casamento, por que a gente não pode estar aqui hoje na oração? Eu vou ficar sem problema. E a oração voltou toda para essa menina evangélica. Estava noiva aqui em Goiânia, na igreja evangélica, Assembleia de Deus. E a primeira palavra de ciência que o Senhor me deu foi para ela. Nossa Senhora me mostra que você está num barco furado e ela está providenciando um esposo mariano para você. A menina advogada, bem instruída, inteligente, criada na Assembleia. Não era uma conversãozinha de pouco tempo, não. Quando ela chegou em Goiânia, estava se preparando para receber Glória Apolo, um grande testemunho daquela médica colombiana aqui em Goiânia. E logo em seguida, em abril, 21 de abril, o encontro no Goiânia Arena, no encontro estadual. Eu fui servo de pregadores aqui do Goiás, vim para cá. Era ironia, um dos pregadores, inclusive. E essa menina descobriu, entre dezembro e março, no encontro da Glória Apolo, que o noivo dela era noivo dela de mais 2, aqui em Goiânia, no meio evangélico. Então, literalmente, o barco afundou. Segundo ponto da promessa, Nossa Senhora ia arranjar um esposo mariano para ela. Ela começou a frequentar o grupo do Ziad, aqui na Associação Servo de Deus. Porque as amigas dela que foram com ela até Brasília, minhas amigas também eram daqui da Renovação, trouxeram. Ela estava desolada pelo desmanche do noivado e a decepção que ela teve. Encontro Goiânia Arena da Renovação, ela foi para lá. Um dado momento faltou Eucaristia. Não era a pandemia, nós estamos em 2008, abril de 2008. O padre perdeu a paciência. Ele enfiava o dedo no cálice e colocava na boca das pessoas. Naquele tempo era comum, podia tomar todo mundo o mesmo cálice, ou ele simplesmente molhar a língua das pessoas. Ela entrou na fila e nós tivemos que segurá-la com muita força, chorando. Eu quero agora essa verdade, eu não quero mais saber da minha igreja. Eu falei, não é assim. Nós vamos te preparar. Dom José Chaves morava aqui, cuidava da renovação, assumiu a causa para si de catequizá-la. Isso em abril de 2008. Final de maio, eu estava aqui sendo padrinho de batismo daquela advogada. Dom José Chaves presidiu o batismo dela numa missa. E ela começou a frequentar aqui a Servo de Deus, grupo de oração. E aqui dentro, ela conheceu o esposo mariano. Voltou a Brasília para a gente rezar sobre o casamento. E a gente rezou, Deus providenciou, inclusive, a casinha deles, o casamento, e Nossa Senhora mandou um recado específico para ela.
você vai cuidar de tudo, menos do vestido, porque o seu vestido quem vai te dar sou eu. E ela levou ao pé da letra. Nesse inteirinho, levamos ela até a Canção Nova para ela conhecer, passamos em Aparecida, falei, olha, fique à vontade, sua conversão começou agora, você tem 1 mês de convertida, de batizada, não tinha nem 1 mês, 13 dias de batizada. Se você não quiser passar em Aparecida, a gente deixa você na Praça do Romeiro, tem McDonald's, tem shopping, tem tudo. Não, padrinho, eu quero conhecer. Quando eu levei essa menina, que ela começou a ver os testemunhos na sala de promessa, ela começou a chorar. E falou, padrinho, eu posso ficar hospedado aqui dentro do santuário? Eu falei, minha filha, nós vamos ficar 5 dias na Canção Nova, você quer ficar aqui dentro do santuário? Logo você que tem 14 dias de batizado na Igreja Católica. Padrinho, eu não quero sair daqui mais não. É bonito demais isso aqui. Como é que eu fiquei longe disso? E aí nós, com muita dificuldade, convencemos ela a ir para a Canção Nova, mas na volta tivemos que passar de novo no santuário. Que ela ficou bastantemente impactada com a Aparecida, com os testemunhos. Trouxemos-la e ela preparou o casamento para 2009. Já teve aí 1 ano de namoro. E ela deixou de lado o vestido. Faltando 15 dias para casar, tudo pronto, cadê o vestido? E ela confiando que Nossa Senhora ia dar o vestido. Ela tinha um sonho de um corte de vestido. Até que ela resolveu ir na 44, naquela região lá. Ela lembrou de uma lojinha simples, velhinha. Quem sabe eu consigo alugar alguma coisinha parecido com o que eu quero. Chegou lá, a loja não existia mais. Aí ela foi lanchar, perguntou pela loja, disse, não, a loja agora é ali, um shopping grande, bonito. E ela sem graça, porque é um negócio muito suntuoso, ela sem dinheiro, deixou para a última hora o vestido. Chegou na porta da loja, a mocinha vendedora viu ela do lado de fora, entra aqui, está muito calor, vem cá. Você quer comprar alguma coisa? Não, eu só estou olhando. Aquela coisa de quem está sem dinheiro diante de uma loja grande. Aí a moça perguntou para ela, como é que é seu nome? Ela falou, Flaviane. Flaviane, você que vai casar no setor universitário daqui a 15 dias? Pelo amor de Deus, até que enfim você apareceu. Aí ela perguntou, mas como é que você sabe meu nome? Não, vem cá, vem cá. Chamou a gerente. A Flaviane chegou. A Flaviane que vai casar no setor universitário. Ô, minha filha, pelo amor de Deus, você mata nós. Você chegou até que enfim. Seu vestido já está preparado aqui há tempos. A dona Maria veio cá e reservou e pagou o seu vestido. Ela já está casada desde 2009, tem 4 filhos, ninguém sabe quem é essa dona Maria até hoje. Oh, meu Deus. E era o vestido do corte dela. E ela não tem um nome comum, é Flaviane. É algo assim, só é pela fé, né? Para acreditar em algo tão hoje é ministra da Eucaristia, impactante. Hoje ela tem uma grutinha Nossa Senhora na casa dela, mãe de 4 filhos, né? Eu profetizei os 3 primeiros. Até vi um dia rezando com ela antes dela engravidar. Isso é muito lindo isso. E casou com o esposo Mariano. Tudo nasceu aqui. O Senhor Tudo havia dito a ela através de você. E Nossa Senhora foi lá e bancou o vestido dela. Que lindo. Que mãe maravilhosa. Como não amar a essa mãe? Como não amar. Como não amar a essa mãe? Que cuida de coisas simples, detalhes. Né, simples, de realizar os nossos sonhos mais profundos. De atender os nossos desejos. É verdade. Né, do coração. É verdade. Assim é mãe. Assim é mãe. Mãe quer agradar aos filhos, né? Proteger, cuidar, conduzir por um bom caminho. E é interessante que Nossa Senhora sabia até o modelo do vestido que ela queria. Olha, nos detalhes. Ela não precisou botar uma agulha no vestido, um alfinete. Meu Deus. Olha, você quer graça? Recorra à medianeira de todas as graças. Tudo passa pela mão dela. Por quê? Verdade. Porque o Pai assim quer. Sim. O Pai escolheu ela. O Pai quer conceder as graças através dela. Verdade. Então, quem não recorre a ela não está recebendo as graças que tem preparado lá no céu para você. Recorramos a ela. Amém. Ô, Tadeu, você vai voltar aqui outra vez. Com fé em Nosso Senhor, eu vou pedir essa graça à Nossa Senhora, que ela traga você aqui uma outra vez. Nós voltamos.
Tem muita história para contar esse trem. Foi muito lindo, gente. Como não... Olha, muitos serão alcançados por esse Amém. episódio, Deus seja por tudo louvado. que você compartilhou, por todos os testemunhos, porque isso arrasta, Arrasta. isso toca. Arrasta. Você é um presente de Nossa Senhora para nós, para o Amém. canal Belo e Santo, para esse estúdio. Eu passei por uma situação assim de provação e eu senti no meu coração que era por causa desse episódio que ia acontecer com aqui certeza. hoje. Com certeza. Compreende? Não tem dúvida, não. Então, Tadeu, assim, a nossa gratidão, sem palavras para agradecer o seu sim. E para nós encerrarmos, uma última palavra aí para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando ou vai ainda ver esse episódio. E aqui em Goiânia eu prego muito na Sagrada Família. Sou campista, né, dos Guardiões do Amor Maior. Já fiz 3 acampamentos lá, servi em 2 e fiz 1. Tenho ajudado lá também na oração com os casais que não podem ter filhos. Esse fim de semana eu vou estar na Comunidade Magnífica, agora em Aragoiânia, pregando para as mulheres. Mas aqui em Goiânia nós temos o grupo Ventre Santo, que funciona na Capela São Sebastião, capela da paróquia Rainha dos Apóstolos, no Eldorado. Então, nessa capela, a gente faz oração de cura uma vez por mês. Quinzenalmente, as mulheres se reúnem para rezar o cenáculo e pedir a graça da maternidade ou da adoção. Então, Goiânia é um dos grupos pioneiros. No dia 7 de setembro, domingo, 8h30 da manhã, nós estaremos reunidos em oração. Eu venho de Brasília direto para esse grupo, para conduzir oração de cura para os casais que não podem ter filhos, né? Então, compareça lá para você participar da nossa oração, conhecer o nosso grupo e você, sobretudo você mulher, se engajar com as demais que estão lá, ouvir os testemunhos das intervenções de Nossa Senhora e já começar a preparar as fraldas, porque o sistema lá é bruto. Nossa Senhora tem pressa em socorrer aquelas que querem ter seus filhos, né? Vai ser a oportunidade de você nos conhecer melhor, tá bom? E onde você pode ser encontrado nas redes sociais? Eu sou muito encontrado na estrada, viu? Mas eu tenho Instagram, tenho Facebook, tenho YouTube. Dia 25 eu vou estar no podcast, aliás, dia 26, terça-feira, 8h, eu vou estar no podcast do Padre Marlon Múcio, da Comunidade Sede Santo, de São Paulo. Dia 25, às 15h, eu faço uma live, Os 9 Meses com Maria, onde a gente vai estar rezando pela sua maternidade ou adoção. Então você pode interagir comigo no Instagram, através do meu direct, e a gente conversa, marca eventos, inclusive, né? Esse mês ainda prego em Catalão e Corumbaíba, aqui no Goiás, e você agendando, a gente vai ter a oportunidade de estar com você pessoalmente. O seu Instagram é Tadeu... Roxander. R-O-X. Você colocou lá Tadeu e o R-O-X de Roxander vai aparecer eu lá. Você não vai esquecer da minha cara alemã, não. Então, Tadeu, fica aqui, né, toda sem palavras, realmente, para agradecer. Eu agradeço a Nossa Senhora por ter trazido você Amém. aqui. E eu quero agradecer você que esteve aqui conosco. Compartilhe muito esse episódio. Se inscreva no canal, faça um comentário. Enfim, recomende a outros. Apoie aqui o seu canal. Esse canal é seu. E acompanhe também o nosso perfil no Instagram, Belo e Santo. E às quartas-feiras, no meu perfil, Creuza Hungria Oficial, toda quarta-feira às 19h, eu rezo ali uma live ao vivo, a Coroa das Lágrimas. E tem sido maravilhoso também. Eu convido você a participar comigo lá no meu Instagram, Creuza Hungria Oficial, toda quarta-feira às 19h. Obrigada por você ter estado aí conosco, pela sua audiência, pela sua confiança. E continue aí conosco para você não perder nada. E eu agradeço seu apoio. O canal é seu. Nos ajude a promover esse canal tão belo, que é um canal de evangelização, de propagar tudo aquilo que reflete a beleza e a santidade de Deus. E o Tadeu está aqui porque o Tadeu reflete
a beleza de Deus. Amém. Deus te abençoe, Tadeu. Obrigado. E até o nosso próximo episódio. Obrigado. Fique ligados. Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio aqui no seu canal.